Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, continuamos a refletir sobre o novo tema para o nosso quadro Família em Foco. Hoje veremos importantes aspectos que podem ser observados no século XXI, que são indicadores de que os tempos trabalhosos de que falou o apóstolo São Paulo estão sendo vividos pela humanidade e pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La, 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 my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no Fonte de Vida anterior, iniciamos as reflexões sobre os perigos da pós-modernidade para a Igreja do Senhor Jesus Cristo e também para a família. Hoje continuamos nossa reflexão sobre esse importante e atualizado tema do interesse de todos os que querem viver de acordo com a palavra de Deus. Assim, como primeiro tópico, dizemos características dos últimos tempos, uma palavra profética com base em 1 Timóteo 4, 1-5. A Igreja do Senhor Jesus Cristo está vivendo tempos difíceis e não pode ficar alheia às características desse tempo sob pena de sofrer sérios prejuízos face aos seus objetivos na terra. Poderíamos começar a alinhar as características desse tempo, recorrendo aos sociólogos ou cientistas sociais, mas preferimos partir da própria palavra de Deus, que nos mostra uma lista substancial do que caracteriza os tempos do fim, que são visíveis neste tempo pós-moderno. Primeiro, apostatando da fé. Há uma apostasia da fé. Diz a Bíblia, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Paulo escreveu ao jovem Timóteo há quase 2000 anos, alertando para os perigos da apostasia. Apostasia no grego é apostasia e quer dizer desvio, afastamento, abandono. No texto bíblico significa sempre, abandono ou desvio da fé em Jesus. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a apostasia na igreja será de dois tipos: apostasia teológica e apostasia moral. Na primeira, observam-se os desvios doutrinários. Na segunda, são manifestos comportamentos contrários à santidade requerida por Deus em sua palavra, conforme Hebreus 12:14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem as quais ninguém verá o Senhor. Muitas igrejas permitirão quase tudo para terem muitos membros, dinheiro, sucesso e prestígio, não é verdade? O Evangelho da Cruz, com o desafio de sofrer por Cristo, de renunciar ao pecado,
de sacrificar-se pelo reino de Deus e de renunciar a si mesmo, será algo raro. Será algo raro. É uma característica, meus amados irmãos, meus caros ouvintes, dos tempos pós-modernos, em termos religiosos. Há muitas igrejas e seitas no mundo. Alguns dados estatísticos dão conta de que existem cerca de 20 mil a 40 mil movimentos religiosos no mundo. A maioria deles surgiu por iniciativa de algum fundador ou líder que se apresentou como sendo mensageiro ou portador da última mensagem de Deus para o mundo, ou como porta-voz da revelação divina, né? Ou de algum Deus, entre milhões e milhões de deuses. Porém, em relação à igreja de Jesus, há muito desvio nos últimos tempos. Certamente em toda a história da igreja, nunca houve tanta apostasia quanto no século passado e no presente século XXI. Inspirados em teologias liberais, já há crentes que não mais, vejam só, meus irmãos, não mais veem a Bíblia como a única regra de fé e prática, ou como a palavra de Deus. Muitos aceitam a ideia de teólogos liberalistas de que a Bíblia tão somente contém a palavra de Deus. E pior ainda, que nem tudo que está escrito na Bíblia foi por inspiração divina. O resultado dessas teorias não poderia ser outro, a apostasia. Mas é bom que, como cristãos, nos lembremos de que a apostasia é necessária, ou um mal necessário, não é? Sem que ela aconteça, Jesus não voltará para buscar a sua igreja. Parece um contrassenso, mas é isso mesmo. Diz Paulo, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Está lá em 2 Tessalonicenses 2 e 3. Um segundo tópico, nós dizemos contagem regressiva para a volta de Jesus. A apostasia é o primeiro sinal evidente, não é? Para que se inicie nos céus a contagem regressiva para a volta de Jesus. O segundo, diz Paulo, é a manifestação do homem da perdição ou do anticristo, conforme 1 João 2,18. O terceiro é o mistério da injustiça que já atua no mundo, conforme 2 Tessalonicenses 2,7. Estes três sinais estão interligados e acreditamos que já se fazem sentir no mundo atual. Para que se tenha ideia do alcance da apostasia, não é? Vejamos o que disseram alguns pregadores ditos evangélicos ou ditos cristãos. Veja só. Um deles diz, Satanás venceu Jesus na cruz. Sabe quem foi? Kenneth Copeland. Está vendo? Diz que o diabo venceu Jesus na cruz. Nunca jamais em tempo algum, não é? Entre aspas, nunca jamais em tempo algum, disse outro desses pregadores, vá ao Senhor e diga, se for da tua vontade. Diz ele, não permita que essas palavras destruidoras da fé saiam de sua boca. Sabe quem disse isso? Benny Hinn, muito conhecido no mundo todo, aquele que derruba as pessoas com paletó, etc. Diz ele, Deus precisa, veja só, irmãos, a apostasia. Deus precisa receber permissão para trabalhar neste reino terrestre do homem. Onde você já vê isso na Bíblia? Deus é onipotente, Deus é Senhor dos senhores, não é? Ele diz ainda, sim, você está no controle das coisas. Assim, se o homem detém o controle, quem deixou de exercê-lo? Ele responde, Deus. Quem disse isso? Frederic C. Price. Teólogo, pregador internacional. Os ensinadores do movimento chamado G12 chegam ao cúmulo de dizer, meus irmãos, que se deve perdoar Deus. Deve perdoar todo mundo e perdoar Deus. Olhe só, pois dizem ele, muitas vezes Deus não cumpre suas palavras e causa ressentimentos nos que o buscam. Não é? Eu conheci algumas pessoas que submeteram a esse movimento,
não é? No chamado também, eles também desenvolvem uma tal de cura interior através de um processo de regressão espiritual, não é? E não tem a menor base escriturística. A palavra de Deus nos adverte contra os falsos ensinos e os falsos mestres. Pedro, exortando em sua segunda carta, disse o seguinte, meus irmãos, olhe só o que Pedro disse. E também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, como também entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, não é? Heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Segundo Pedro 2, 1 e 2. Que Deus nos livre dessa apostasia doutrinária, que tem afastado muito do caminho santo e verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Eu indago, como está a sua vida espiritual? De acordo com a palavra de Deus, você se sente preparado para ir para a eternidade com Deus? Não responda segundo a lógica humana, mas segundo a palavra de Deus. Para ser salvo, precisa aceitar e confessar Jesus Cristo como seu Salvador. Meu conselho, faça isso enquanto é tempo. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Aleluia. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho.
venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover what's deep inside. Oh my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando mais um Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. A ADEPAR tem decisões no programa Nordeste para Cristo. A ADEPAR tem retorno gradual às atividades da igreja. A ADEPAR realiza campanha de oração em prol do mutirão evangelístico. Culto da renovação desperta a igreja para buscar a Deus. É já em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. A ADEPAR tem decisões do programa Nordeste para Cristo. A Assembleia de Deus em Parnamirim participou do programa Nordeste para Cristo, que é desenvolvido pelo Fórum de Missões do Nordeste, vinculado à União de Ministros da Assembleia de Deus no Nordeste, liderada pelo pastor José Carlos de João Pessoa, na Paraíba. O programa se desenvolveu em dois aspectos, no lado da oração e no lado da evangelização. O programa Nordeste para Cristo teve início no dia 12 de agosto e se prolongou até o dia 12 de setembro, com uma campanha intensa de oração em prol de diversos motivos, desde a busca pelo poder de Deus, passando pela bênção sobre os obreiros e as igrejas envolvidas, bem como pela salvação de almas em todas as cidades do Nordeste. Por outro lado, o programa teve como objetivo promover a evangelização em todas as cidades nordestinas, visando ganhar almas para Cristo.
a Assembleia de Deus em Parnamirim realizou atividades evangelísticas em todo o mês da programação, culminando com a realização de cultos ao ar livre e cruzadas evangelísticas no último dia do evento, com resultados animadores, mesmo durante a pandemia do coronavírus. O Departamento de Evangelização e Missões, o DEMID, liderado pelo presbítero Renielton Fernandes, elaborou atividades para todos os setores da ADEPAR, com resultados expressivos em termos de decisões e reconciliações. Na cidade de Parnamirim, com atividades promovidas pelos setores de congregações, houve 94 decisões para Cristo, e nas cidades do interior houve 79 decisões, perfazendo o total de 173 decisões para Jesus, na cidade e no campo de Parnamirim, para a glória de Deus. Durante o Nordeste para Cristo, cada setor concluiu com atividades de evangelização nas ruas e praças dos bairros, e houve cultos especiais e cruzadas nas quais houve a meta de convidar 10 pessoas não evangélicas por cada setor. Foi grande o esforço dos evangelizadores, dos dirigentes de congregação e dos setores em prol do Nordeste para Cristo. Nas igrejas do interior do campo eclesiástico da Assembleia de Deus em Parnamirim, também houve um grande esforço evangelístico durante o programa Nordeste para Cristo. Nas 24 igrejas sede de municípios e distritos, houve um total de 79 decisões para Cristo, completando assim o total geral de 173 decisões para o Reino de Deus durante toda a programação realizada durante os 30 dias do evento e, em especial, no dia 12 de setembro, quando o mesmo foi encerrado. Na IEADERN, Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva, em todas as cidades dos campos eclesiásticos, foram anotadas quase 1000 decisões para Cristo, contribuindo para que o reino de Cristo fosse aumentado e o reino contrário diminua. Toda glória e toda honra sejam para Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. A ADEPAR tem retorno gradual às atividades da igreja. Pela graça de Deus, a Assembleia de Deus em Parnamirim tem retornado gradualmente às atividades da programação da igreja. No culto de Santa Ceia houve uma frequência bem significativa, apesar das restrições impostas pela pandemia do coronavírus. Estiveram presentes à Santa Ceia 380 irmãos que participaram do culto da família cristã, instituído por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No domingo, dia 13 de setembro, houve 96 irmãos no culto das 17 horas e no culto das 19 horas a frequência alcançou 186 irmãos presentes no templo sede. Ainda não chegamos à frequência normal dos cultos, mas devemos dar graças a Deus pela liberação de 50% da lotação, o que permite que o número razoável de irmãos possam se fazer presentes nas reuniões, na escola dominical, no círculo de oração e nos diversos cultos da igreja. A ADEPAR realiza a campanha de oração em prol do mutirão evangelístico. Desde a segunda-feira, dia 14, até o dia de ontem, sexta-feira, dia 18, a Assembleia de Deus em Parnamirim realiza a campanha de oração em todas as congregações e igrejas do interior. Esse trabalho tem por objetivo buscar a bênção de Deus sobre o mutirão evangelístico, que será realizado, se Deus quiser, na próxima semana, a partir da próxima segunda-feira, até ao sábado. Na primeira noite da campanha, na segunda-feira, houve um grande derramamento do poder de Deus, nos louvores entoados pelo instrumental por Abigail e Robson, também pela visita surpresa do pastor Mariano Sá, de Pernambuco, que entoou belos hinos de seu repertório, ministrando a mensagem do louvor com graça e unção da parte de Deus. A ministração da palavra foi a cargo do pastor Ribamar, que entregou profunda e poderosa mensagem da parte de Deus. Ao final do culto foi feita a oração da fé pelos enfermos e por outros problemas levados à presença de Deus. A campanha de oração foi realizada com muita graça e unção de Deus, levando a todos os presentes a glorificarem e exaltarem o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
culto da renovação desperta a igreja para buscar a Deus. Na quarta-feira, dia 16 de setembro, com a coordenação do Departamento de Evangelização e Missões, dirigido pelo presbítero Renielton Fernandes, foi realizado o primeiro culto da renovação no templo sede da Assembleia de Deus em Parnamirim. Um número considerável de irmãos compareceram ao culto com o objetivo de buscar a renovação espiritual diante de Deus. O culto da renovação foi dividido em 3 períodos. Com início às 18 horas até às 19, houve o momento da oração. Em seguida, houve o momento da adoração, com 1 hora de louvor, com a participação do grupo de louvor Raio de Luz de Natal, do cantor Marcos Câmara de Parnamirim. Um grupo de louvor da congregação de Betel participou desse momento, seguido do cantor Edilson Honório. No terceiro momento do culto da renovação, teve oportunidade o diácono Felipe da Hora, dirigente da congregação de Betel, que ministrou a palavra com muita graça e unção da parte de Deus. Logo após a pregação, foram convidados irmãos à frente para receber a oração da fé por cura de enfermidades e resolução de diversos problemas. Toda a igreja participou da intercessão a Deus e algumas pessoas vieram à frente aceitando a Cristo como Salvador e retornando à casa do Senhor. O pastor Elinaldo Renovato de Lima agradeceu a todos, fez oração final e ministrou a bênção apostólica, encerrando o culto da renovação. Esse foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos e amigos que prestigiam Fonte de Vida nesse horário há tanto tempo, quando você estiver vendo aí na internet, não é? Porque pode ser de manhã, pode ser de tarde, agora pela internet. Deus abençoe a todos vocês. Eu quero fazer uma oração por todos. Bondoso Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradeço, Senhor, de coração, pela bênção de ter tantos irmãos, cristãos, evangélicos ou não, que assistem a esse programa. Abençoa todas as suas vidas, o seu lar, a sua família, guardando de todo o mal, Senhor, de doenças, enfermidades, de todo o mal, enfim. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Cantamos aleluia.